Sem grande divulgação, o presidente Bolsonaro foi ao podcast Flow nessa segunda-feira, numa entrevista conduzida pelo Igor. Com mais de 4 horas, quase 5 horas de duração, o bate-papo informal já passou e de lavada de 6 milhões de visualizações no YouTube. E foram quase 600 mil visualizações simultâneas durante boa parte, quase todo o programa. O presidente ficou bem à vontade, como costuma ser a pegada do Flow. É uma espécie de conversa de botequim. Eu já participei quando o Monark fazia a dupla com o Igor e sei bem do que estou falando. Como também sei que o público é uma garotada bem mais jovem, uma turma influenciada pela cultura pop, e pelos nossos queridos professores esquerdistas. Uma turma descolada. Em suma, Bolsonaro falou pela primeira vez, por muito tempo, com um eleitor mais jovem e quase certamente mais progressista. Não obstante, quase 3/4 da audiência curtiram a entrevista. Bolsonaro deve ter conquistado muito voto jovem ontem, como o do próprio apresentador Igor, cá entre nós. Quem não conhecia o Flow ficou um tanto impressionado com o relativo despreparo do entrevistador vis-à-vis jornalistas profissionais da mídia. Mas eis o ponto. O Igor ilustra com perfeição esse público mais jovem e que acaba sendo informado, entre aspas, apenas pelo que sai na mídia mesmo. Muitos ali tiveram o primeiro contato para valer com Bolsonaro nessa noite. E o presidente conseguiu desfazer muitas falácias repetidas por aí pela imprensa, sempre numa linguagem direta, objetiva, acessível, até escrachada e muitas vezes divertida. Não tenho boca de veludo, soltou. Lula, imitou Alckmin. Lembrando de como o tucano petista querendo salvar a democracia com Lula é uma espécie de união do Marcola com o Beira-Mar para combater o narcotráfico. Bolsonaro teve a oportunidade de explicar para a garotada sobre o Foro de São Paulo, com relatos importantes sobre as verdadeiras ameaças à nossa democracia. Meu medo não é perder uma eleição na democracia. Meu medo é perder a democracia numa eleição, sintetizou com perfeição o presidente. A enorme audiência desesperou a oposição esquerdista. Os ministros militantes supremos investiram na abertura de um canal do STF no TikTok. Aí vai lá o Bolsonaro e mete quase 600 mil pessoas online no podcast Flow. Vocês devem lembrar de como os petistas se vangloriaram com o Podpah do ex-presidente Lula, que bateu ali quase 270 mil pessoas. Pois é, imaginem como deve ter se sentido essa turma toda ao ver mais do que o dobro acompanhando o Bolsonaro no Flow nessa segunda-feira e sem a divulgação que o Lula consegue. Como vender pesquisa fajuta depois disso, né? Entre as brincadeiras e tiradas engraçadas, Bolsonaro soltava informações e análises sérias. O presidente mencionou até a curva de Laffer no programa. O primeiro presidente que parece conhecer a regra de que há um ponto a partir do qual mais impostos geram menos arrecadação. Os demais presidentes só pensavam naquilo, em subir impostos. Bolsonaro chegou a colocar o lado do patrão numa reflexão ali para a garotada, algo impensável num ambiente dominado pelo populismo, pelo marxismo. Por falar nisso, Bolsonaro foi na Febraban no mesmo dia, na segunda. O cara é diferenciado mesmo. Em vez de bancar o vaselina ali, o presidente tocou a real, jogou na lata, esfregou na cara de pau dos banqueiros esquerdistas o que está em jogo. E o ridículo da tal cartinha pela democracia, que até Lula, vejam só, assinou. Vocês querem viver na Venezuela? Perguntou o Bolsonaro. Na hora, de frente para os banqueiros. Merece nosso respeito. Depois dessa entrevista no Flow, eu acho que até o Data Foice, fazendo pesquisa em rodinha de fumo em Universidade Federal, vai dar a vitória de Bolsonaro. Talvez no primeiro turno. Brincadeiras à parte, o presidente está mais popular do que esses artistas internacionais. Daí o pânico do imitador de focas, da fanqueira vulgar. O Papa já foi pop, sim. Hoje é o presidente que é pop. Mais até do que a Beyoncé. Bolsonaro é a cara do Brasil trabalhador e patriota. É muito debochado, brincalhão, mas também sabe ser sério na hora que importa. Irresponsável e corajoso. Quem pode ter saudade do ladrão e os seus companheiros no cinismo todo que caracteriza o PT?
A escolha é bem clara: verdade nua e crua ou a mentira aveludada. Muito jovem tomou o Red Pill nessa segunda-feira. E agora é esperar o esforço da imprensa e dos artistas para detonar as falas do presidente. Eles já começaram, mas não estão dando conta, não. Daí o desespero.